Boa tarde a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje, dia 29 de abril de 2015, eu vou relatar os trades executados hoje no mini dólar e no mini índice. Vou começar pelo mini dólar. O dólar abriu em gap de alta. Ele ontem, só para lembrar, ele tinha repicado, ele tinha feito um repique, esse é o gráfico de 60 minutos, ele tinha feito um repique forte. E hoje ele, para mim, eu estava esperando um recuo, pelo menos a partir da manhã. Então eu comprei, ele abriu em gap de alta, aproveitei esse impulso para fazer uma compra aqui a 955,50 e fechei a 59,50, já 4 pontos logo no início do dia. Aí ele voltou na média de 20, repicou e afundou. Eu vendi a 53,50, que eu fechei aqui na mínima do dia 50, se não me engano. Isso. Então com mais 3,5 pontos de ganho. E aqui eu não consegui ver o movimento e entrar nesse movimento. Aqui era era uma venda aqui, pelo menos, fazia talvez mais 7, 8 pontos. Né? Aqui nesse repique, aqui foi muito rápido, né? Ele repicou, quando ele bateu na média ele caiu e inclusive ficou em leilão aqui durante algum tempo. Talvez meio minuto, aqui ele abriu, fez essa agulhada e continua a cair. Eu não vendi, eu devia ter vendido, mas eu tive medo um pouco dessa volatilidade. Era nos anúncios de dados econômicos nos Estados Unidos e acabei não pegando essa queda toda. Aí ele repicou, vendi, não comprei aqui, pensando que ele ia repicar, mas ele fez um topo aqui e acabei vendendo com meio ponto. Isso, meio ponto. Ele recua aí, comprei. Comprei a 922 e fiz o mais bonito trade do dia com 8,5 pontos. Fechei a 30,50. E aqui não fiz mais nada. Aqui eu vendi, para mim era um topo, então eu vendi, só que ele começou a cair, repicou, fechei no 0 a 0. E de fato ele fez o que eu tinha vislumbrado. Eu devia ter tido um pouquinho mais de paciência, porque aqui ele caiu mais 12 pontos. Pelo menos uns 10 pontos eu podia pegar. Aí ele repicou, vendi novamente, aqui a 942, que eu fechei a 40, ou seja, 2 pontos. Aí eu pensei que ele ia repicar, mas ele acabou caindo e aqui vendi a 37, que eu fechei a 36, um ponto só. Não estava andando, né? Eu fechei. E aqui aconteceu uma coisa um pouco desagradável, porque eu perdi bastante pontos aqui. Eu percebi que ele estava fazendo topos mais baixos, mas o fundo igual. Então pensei em colocar um stop aqui, coloquei um stop de venda com objetivo aqui no fundo. Por volta de 2.923 aqui. Uma venda a 32 para recomprar a 23. Só que ele veio, eu vendia de 32,50 e ele repicou. Eu tive que estopar com 5 pontos e meio de perda, infelizmente. Então a gente vai ver logo depois que essa operação não era tão estúpida assim não. A gente vê aqui, eu comprei no rompimento dessa LTB, aqui, eu percebi que não ia subir, eu fechei com meio ponto de perna. E aqui ele fez o trade que eu estava esperando aqui, ele acabou fazendo aqui. Né? Então, uma pena. Realmente uma pena, porque ia me dar 9 pontos. Né? Obviamente, quando ele fez, ele perdeu esse fundo, eu não entrei uma segunda vez, porque a gente vê que aqui todas as meias estavam juntos, né? Então pensei que ele não ia sair dessa conjeção. Acabou fazendo o trade que estava esperando aqui, ele fez aqui e não peguei. Aqui quando ele começou a repicar, pensei que ele ia voltar nas meias, comprei, mas vi que ele estava com dificuldade para subir
comprei a 28 e fechei a 29. Peguei mais um ponto aqui. Quando ele caiu aqui, eu estava esperando uma queda até aqui, só que ele caiu e voltou. Vendi a 20, ele caiu, voltou. Quando ele caiu novamente, eu fechei a 19, ou seja, com um ponto de lucro. Aí ele subiu, caiu e voltou a subir. Ou seja, ele até que foi onde eu queria, mas estava muito volátil. Preferi fechar com um ponto de ganho. E fui almoçar aqui. Aí ele subiu, né, subiu bastante, mas a gente vê que essa subida foi com um volume não muito baixo, mas também não muito forte. A gente vê que ele não foi movimentos rápidos como aqui, né, foi bastante, bastante disputado. Agora, no mini índice, eu vou ver apresentar o que eu fiz na parte da manhã no mini índice. Hoje, infelizmente, no mini índice, eu não consegui achar o jeito de fazer trades positivos. Então, o mini índice que começou, ao contrário do dólar, ele começou a cair. Aqui pensei que ele ia repicar pelo menos até aqui 318, comprei aqui e bom, ele foi para baixo, me estopou. Aqui já perdi 105 pontos. Aí ele repicou novamente, comprei novamente, ainda pensando que era fundo, mas novamente estopei. Aqui nova com, aí pensei, bom, ele vai recuar aqui, ele estava marcando um fundo, vou comprar no fundo e vender lá no topo. Mas eu comprei a 160, foi até o fundo, repicou, quase eu tinha colocado aqui uma venda a 315, foi, voltou e eu estopei com 40 pontos de perda. Ou seja, ele não pegou a minha venda e voltou com tudo e depois ele voltou a subir. Então foi um pouco complicado aqui, não consegui. Aqui, mesma ideia, eu comprei no fundo, nesse fundo, a 135, consegui fechar a 195 com 60 pontos de ganho. Depois, eu não consegui acertar o mini hoje. Realmente foi aqui, então ele repicou até a média, eu não peguei essa queda. Quando ele repicou aqui e começou a cair, eu vendi e bum, ele foi para cima, me estopou, né, com mais 130 pontos de perda. Aqui eu vendi, né, porque ele estava nessa LTB, bateu, aí eu vendi, só que ele não estava andando, ele até mostrava uma certa força para subir. Então fechei com 20 pontos, 55, 35 e finalmente ele acabou fazendo, eu queria comprar aqui mesmo no 870, ele acabou fazendo o que eu tinha previsto, mas demorou muito, né? Vamos ver, 12 minutos até que eu fiquei impaciente. Aqui, mesma coisa, ele vinha fazendo essa cunha, pensei que ele ia estourar para cima e depois voltar para baixo. Então pensei que quando ele viesse nessa base eu ia comprar. Então, e de fato ele foi, comprei. Foi novamente até, eu tinha colocado aqui uma venda a 155, foi até 145, caiu, perdi mais 45, 50 pontos. Ou seja, eu não consegui acertar hoje de manhã, não consegui acertar o mini índice, não estava conseguindo enxergar os movimentos e aqui parei. Então não fiz mais nenhum trade durante o dia no mini índice. Eu perdi 300 pontos no mini índice, acabei perdendo 300 pontos. 300 pontos, infelizmente. Então, no mini dólar na parte da tarde, eu não fiz nada até 15 horas.
Na realidade, sim, eu tentei uma compra aqui, né, e tinha caído. Estava dentro de uma conjeção, às vezes sem volume, então ele tinha caído no fundo aqui, ele começou a repicar, comprei aqui a 38,50, pensando que ele ia voltar pelo menos 5 ou 6 pontos, e ele recuou e fechei. Assim, aqui não sei o que aconteceu, na realidade ele executou duas compras. Mandei só uma, executou duas. Então fechei um com meio ponto, uma no 0 a 0, uma com meio ponto de perda. E aí esperei às 15 horas, né, que era o anúncio do taxa de juros pelo Fed. E aqui enxerguei claramente a compra aqui, só que não executei, estava com dúvidas, mas caramba, né, 17, provavelmente estaria vendido aqui 15 e 6 pontos. Mas enfim, eu não fiz. Aqui mesma coisa, eu enxerguei a venda, pelo menos para voltar a ter essa média, né, caiu 100 mil. Aqui, então, ele fez um primeiro repique, fez um segundo. Quando ele fez esse segundo repique, eu comprei aqui a 52,50 e eu fechei a 54, 1,50. Podia ter tido um pouquinho mais de paciência. Aqui novamente foi no fundo, aí eu comprei, só que dessa vez ele afundou. E foi o meu último trade, porque me custou caro. 2,5, 1,50 a 4. Isso. 2,5. Aí parei porque eu não estava mais acertando no dólar. Né? Então é melhor. Eu tinha quase perdido tudo que eu tinha ganho na parte da manhã, portanto eu não estava a fim de ficar negativo no dia. Então eu acabei o dia com, infelizmente, um lucro líquido de R$20. Né? Eu cheguei a ter R$120, o meu objetivo era 140, cheguei a R$120 e acabei perdendo R$100, né? Principalmente no mini índice. Né? Eu perdi R$77 no mini índice. E na parte da tarde, o mini dólar não foi muito bom também. A gente pode ver isso nos resultados nesse relatório de performance. Aqui a gente pode ver operações, todas as operações. A gente vê que na parte da tarde não foi muito bom. Se a gente olha a parte do mini índice, foi um desastre, até 11 horas, né? Eu parei às 11, não consegui acertar mesmo. E no mini dólar, foi principalmente no final da tarde que eu tenho esse trade de 5,5 pontos e esse aqui de 2,5 pontos que me machucaram. Mas a minha maior perda mesmo foi no mini índice, infelizmente. Então, se a gente olha o gráfico das operações, todas as operações, já vem no mini índice. Né? Só perdas, né? Só tive 2 trades positivos. No mini dólar foram bastante trades positivos, né? Um bem negativo, aqui de 5,5 pontos. E no todo, a gente vê que na parte da tarde acabei perdendo mais do que ganhando. O que fez que no global o meu patrimônio, o meu ganho foi esse, ou seja, a partir das 10, quase 11 horas, 15 para as 11, comecei a perder e não ganhei mais. Então foi isso, foi um dia positivo, mas ainda bem que parece, senão ia perder mais dinheiro, ficar negativo. Então uma boa tarde para vocês e até amanhã.